Oi turma, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai acompanhar a nossa aula de geografia de hoje, que é lá no nosso livro didático. Essa vai ser a nossa primeira aula no livro. Então, lá no cronograma que vocês receberam da prof, tem a página e o que vocês devem fazer em cada página, certo? Eu vou ir fazendo com vocês e lendo com vocês e tentando explicar um pouquinho, perfeito? Então, vocês primeiro deveriam abrir lá na página 8 e 9, que é essa página aqui, ó, gente, que tem um desenho de umas crianças olhando uma paisagem lá de um balão. E lá no cantinho da página 9, tinham duas perguntinhas, certo? A primeira: se você também estivesse em um balão sobrevoando o lugar que vive, o que veria lá do alto? Então, é uma pergunta que cada um vai responder de uma forma bem pessoal. O que vocês acham que dá para ver se vocês estivessem sobrevoando o lugar que vocês moram? Então, vocês vão conversar com os familiares de vocês e podem escrever a resposta lá no caderno, tá? Então, o que vocês acham que viriam? Ai, prof, eu ia ver uma plantação. Ai, prof, eu só ia ver casa e prédio. Ai, prof, se eu estivesse sobrevoando, eu ia conseguir ver todos os telhados das casas, conseguir ver as ruas, conseguir ver uma grande empresa que tem aqui perto. Então, eu não sei o que tem perto da casa de vocês. Se eu estivesse sobrevoando aqui da minha casa, eu ia conseguir ver as ruas, ia conseguir ver um terreno bem grande que tem de gramado, ia conseguir ver também um cemitério que tem perto da minha casa, eu ia conseguir ver uma escola, a parte de cima da escola, um campo de futebol. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vai ter perto da casa de vocês? O que vocês iam conseguir ver lá de cima se vocês estivessem nesse balão? Depois, como você faria para desenhar tudo que viu? Como vocês fariam para fazer esse registro? Ai, prof, eu ia fazer um mapa. Ai, prof, eu não sei como é que eu ia fazer. De repente, eu ia fazer uma maquete. Como vocês iam registrar isso que vocês viram, né? Como vocês poderiam desenhar? Então, lá na página 10, começa com um poema indígena, aquele escrito lá do livro Geografia Indígena. Então, eu vou ler com vocês esse poeminha, tá? O título desse capítulo é Construindo Mapas. Geografia. Geografia é onde o rio está, é onde o município está, é para onde vem o sol, é para onde vai o sol. Este rio, para onde vai? Geografia é a divisão das águas. É o igarapé, o igapó, lago, açude e mar. É a medição da terra, a demarcação. É fotografia, desenho, cor, é um mapa. E ali tem a representação de um desenho, né? Que é feito por um índiozinho Kaxinawa, certo? Lá no final da página tem duas perguntinhas que vocês vão ler e responder no caderno de vocês, tá? Então, a pergunta número 1. No poema, indígenas dizem que o que geografia é para eles? E para você, o que é geografia? O que ela estuda? Então, a gente já viu um pouquinho nos outros vídeos, um pouquinho do que é geografia, né? Que é o estudo das paisagens, dos lugares, né? O que tem nesse lugar, o que tem nessa paisagem, né? Então, como o índiozinho coloca ali, geografia pode ser o estudo das águas, pode ser o estudo dos tipos de terra, né? Então, dos tipos de vegetação. Então, tudo isso é o que geografia estuda, né? Aí estuda também os mapas de como a gente representa esses espaços, certo? Vocês também podem, uma boa dica é pesquisar o que significa geografia num dicionário. Lá vocês vão encontrar alguns conceitos, ou também quem tiver acesso pode pesquisar na internet, né? Ler o que é geografia e registrar ele no caderno. E a pergunta 2 diz assim: podemos dizer que a geografia é também descobrir e aprender o que tem um mapa? Por quê? O que vocês acham? Eu acho que sim, né, pessoal? A gente pode saber o que é geografia quando a gente observa um mapa. Então, os mapas, eles podem estar representando
o que tem de plantação em determinado local, quais são os rios de determinado local, qual o tipo de vegetação, de clima. Então, sim, geografia também é saber ler mapas, né? Perfeito, então, essa resposta, então, vocês registrem lá no caderno de vocês. Lá na página 11, então a gente fala sobre imagens e mapas. Podemos representar um objeto ou uma paisagem de diferentes formas, e é verdade, né, pessoal? A gente pode representar isso de muitas maneiras, dependendo do ponto de vista que a gente observa. Compare os desenhos abaixo. Então, tem ali a imagem de um menininho batendo foto de um ônibus. Então, a visão de frente, a visão oblíqua, ou seja, mais ou menos assim, e a visão de cima. Todas elas parecem coisas diferentes, né? Então, a gente pode ver ali qual a diferença de cada um. É a mesma coisa que eu pegar esse grampeador. Se eu ver ele assim, a gente vai ter uma perspectiva. Assim, outra. Assim, outra. Então, conforme a gente vai registrar, vai ser por um ponto de vista, né? É difícil a gente ter uma imagem global que apareça tudo. Então, vai depender muito do ponto de vista. Então, vocês têm que fazer a atividade que tá lá no finzinho da página, que é de comparar os desenhos do ônibus representados acima. Que diferença vocês percebem entre uma imagem e outra sobre a visão de frente, a visão oblíqua e a visão vertical, certo? Então, vocês registrem isso lá no caderninho de vocês também. Depois, na página 12, tem um pequeno parágrafo para vocês e depois tem 3 imagens ali que a gente vai observar. A representação de um lugar pode ser feita de várias formas. As representações abaixo são as partes do município de Recife, no estado de Pernambuco. Elas foram feitas por um desenhista, depois por um pintor e por último por um fotógrafo. Então a imagem 1 quem fez foi um desenhista, a imagem 2 quem fez foi um pintor e por último uma foto, certo? Então tem 3 perguntinhas que essas vocês vão responder lá no livro de vocês. Então qual a representação está na visão de frente? A 1, a 2 ou a 3? O que vocês acham, pessoal? É a 2, né? Que a gente consegue ver bem de frente ali, parece o pintor pintou um porto de repente, né? É o que me parece, sei que tem uns barcos ali, ao fundo tem as cidades, então parece que ele estava em um lugar e foi pintando o que ele via pela frente dele. A pergunta 2, qual representação está na visão oblíqua, ou seja, mais ou menos assim? Qual vocês acham? A resposta correta é a 3, né, pessoal? Que a gente consegue ver, tem uma visão mais panorâmica da cidade, né? Então, a gente consegue ver ali a fotografia do fotógrafo, toda a cidade vista por uma visão assim, né? Como se ele estivesse sobrevoando com um helicóptero, com um avião, e tivesse registrado essa foto da cidade. E a pergunta 3, quais representações mostram a parte do município de Recife que está em uma ilha? Qual que vocês acham? Qual que vocês acham que representa uma ilha? Acho que é a 1, né, pessoal? Que daí lá dá pra gente ver o que é que o pintor fez. O pintor não, o desenhista representou o mar ali. Dá pra ver bem direitinho a ilhazinha, né, ali de... parece uma cor de areia, né? E depois a parte que não é uma ilha, que tá mais de verde. E também a imagem 3, né, pessoal, que dá pra ver bem claramente que é uma ilha. Então, a resposta correta é a 1 e a 3. Certo, pessoal? A gente vai continuar estudando sobre representações, sobre mapas, mas para a aula de hoje é isso que vocês devem fazer. Certo? Um beijo e até a próxima aula de geografia!